Pô, 15 para as 7. Tá, professor, cadê o povo? Não sei. Bom, na nossa última aula, que foi uma aula na sexta-feira, nós fizemos uma revisão do período composto. Lembram disso? E aí, a gente começa hoje uma segunda etapa do nosso curso. O que é uma segunda etapa? Tá frio, tá? Eu vou deixar desligado e se a gente precisar, eu ligo o ventilador, tá? Por que uma segunda etapa? Porque até aqui a gente estudou uma parte da língua portuguesa, do estudo de língua portuguesa, que, se a gente for bem sincero, não é lá muito útil no nosso dia a dia. Então, vamos lá, você escreve no seu dia a dia, não escreve? Quando você está escrevendo, você por acaso fica pensando assim, essa oração é completiva nominal ou é objetiva indireta, gente? Caiu na minha prova. Cai na prova. Aqui, ó. Cai na prova. Período. Mas já gabaritei. Jura? Mas eu quero me tirar a prova, vocês vão fazer gabaritar. Muito bem. Aí o que acontece? Caiu lá o período, era composto por substituição, né? Aqui. Mas eu mostrou, então já peguei, já chorei com Aí foram ela. anulados, mas... Menina, ela me falou que vergonha, né? 4 questões de 10 anuladas. 4 de 10? 4 de Tá 10. baixo. Na Marinha normalmente é 10%. Se O você... Patrícia 10 de fez uma 50. pergunta sobre isso ontem. Menina, que foram 4 de 10, com 40%. 5, 6. 40% de questões anuladas, muita coisa. Eu ia perguntar isso. O que eu fiquei sabendo... Porque, por exemplo, uma prova dessa com você não é noção de negócio desse. Não, mas a questão não é essa. Eu fiquei sabendo que a questão não é inédita. Eles copiaram a questão do Sabão que é bom. Não é porque a questão tinha algum problema. Era porque a questão não era inédita. Entendi. Aqui é questão de formulário, pessoal. Ah, mas isso não é novidade não. Eu também acho que não. Eles devem perguntar o que vocês estão fazendo. Depois eu dou se tem uma Quando eu tava... O tipo da nossa porque não tinha erro. Não tinha, é só porque não era inédito. Sério? Eu nem sabia que isso era Porque assim, nunca te comprei os do 2, não sabia Pô, o que se for motivo de recurso, eu vou cancelar mais 20 questões na prova. Eu não sabia que isso era motivo. Duvido se não repete a prova. É a mesma matéria, há 20 anos. A primeira vez que eu mantive, eu ia fazer isso aí, tá 20 anos. Mesmo assim. Me lembra do final. Bom, então foi isso que você terminou a anulação. Tá? Isso eu fiquei sabendo. Não é fonte segura não, por favor, tá? Bom, aí voltando aqui a tal da primeira fase, segunda fase do curso. A partir de agora, Fabiana, o que a gente vai estudar é aquilo que quando você está escrevendo o seu texto, você pensa assim, será como é que é? Sabe como? Então, será que esse verbo fica no singular ou vai para o plural? Isso te afeta na hora de escrever o texto, não te afeta? Quando você pensa assim, será que tem acento indicativo de crase ou não tem? Isso te afeta na hora de escrever. Né? Será que uso a vírgula aqui ou não uso? Isso afeta. Então, a partir de agora, a gente vai lançar a mão de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, que aparentemente não é útil, mas é ferramenta necessária para a gente aprender essa segunda parte. Então, é como se agora eu fosse pegar aquele conteúdo todo e fosse trazer para a prática da vida em língua portuguesa, escrita e também para fala, porque a gente também tem dúvidas na fala, né? Não tem dúvidas na escrita. Bom, eu acho que quando a gente pensa em dificuldade na hora de escrever, concordância verbal é sempre um elemento que pega, né? Então, não é incomum a pessoa ter dificuldade relativa à concordância verbal. E qual é a regra para a concordância verbal? A gente já sabe, porque a gente já aprendeu isso lá na primeira parte. O que é o sujeito mesmo? Sujeito sobre o que se fala. Sobre o que se fala? Que exige a concordância do verbo. Ah,
sujeito é a estrutura nominal que determina a concordância do verbo. Ou seja, já disse o que é a concordância. A concordância é o fenômeno por meio do qual o verbo vai se flexionar para concordar com quem? Com quem determina a concordância do verbo, que é o sujeito. Ou seja, a regra fundamental de concordância é o verbo concorda com o sujeito. Com qual parte do sujeito, gente? Com o núcleo. Com o núcleo. Com o núcleo do sujeito. Isso é bem fácil, não é? Então, quando que acontecem problemas relativos à concordância verbal básica, que é essa aí? Normalmente acontece assim. Qual é o lugar onde o sujeito vem tradicionalmente? Na frente do verbo. Tanto é que quando eu coloco alguma coisa na frente do verbo que não é o sujeito, vocês às vezes escorregam e dizem que aquele negócio que está na frente do verbo é o sujeito, né? Então eu digo assim, né? O menino eu vi lá na esquina. O menino vi lá na esquina. Então, assim, aí eu pergunto, qual é o sujeito do vi? Aí a pessoa já se atrata, o menino. Não é, porque vi, o sujeito só pode ser eu. Mas o que a gente coloca do ladinho do verbo, a gente normalmente acha que é o sujeito. É uma tendência muito natural, porque o lugar prototípico, clássico do sujeito é antes do verbo. Mas às vezes ele vem depois. Às vezes ele vem longe. E quando isso acontece, a gente frequentemente erra a concordância. Então, o que acontece? Quando eu digo assim, 2 bifes sobraram. Acho difícil uma pessoa escolarizada dizer 2 bifes sobrou. Acho raro. Né? Não escuto isso com frequência. Até a gente escuta de pessoas com baixa ou baixíssima escolaridade. Mas pessoas que têm um pouco de instrução não cometem esse erro de concordância. No entanto, eu acho que pessoas altamente escolarizadas são capazes de dizer sobrou 2 bifes. É muito comum isso aqui. E isso é erro de concordância. Por quê? Porque o sujeito, mesmo estando depois do verbo, determina a flexão verbal. Eu não sou desobrigada a fazer a concordância porque o sujeito mudou de lugar, gente. O sujeito determina a concordância do verbo onde quer que ele esteja. Ou seja, sobraram 2 bifes e não sobrou 2 bifes. Faltou muitos alunos hoje. Eu acho que muita gente diz isso e a gente não se incomoda muito, né? Agora, qual é o sujeito de faltou? Muitos alunos. Muitos alunos faltou? Não, muitos alunos faltaram. Aí eu adoro seguir no Instagram esse pessoal de venda, né, de loja, dessas coisas. Aí a pessoa, entrou desgraça aqui, né? Aí a pessoa assim, chegou várias novidades. E menino, eu não tenho uma. Como é que é o nome da pessoa do Instagram? Porque no blog é blogueira. No Instagram é Instagrameira, eu não sei o que é a pessoa. Não é? Instagram. Aí não tem uma que eu não diga, que eu não faça a concordância errada. Sempre, porque é normal, né? Chegou muitas peças lindas, chegou muitas novidades, sempre com erro de concordância. Né? Por quê? Porque nesses casos todos, você tem o sujeito depois do verbo. Então, regra número 1, regra preciosa. Prestem toda a atenção do mundo ao sujeito que está depois do verbo. E quando o sujeito está antes do verbo, existe alguma coisa na nossa cabeça que parece que nos alerta para a concordância, tá? Agora, quando o sujeito muda de lugar, adormece esse troço e a gente perde completamente a vigilância sobre a concordância verbal.
e acaba cometendo esses deslizes. Então, regra de ouro, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, independentemente da posição que esse sujeito ocupa em relação ao verbo. Tudo bem? Certo? Essa concordância, essa regra, vale para 100% dos casos. Ou seja, essa regra vale sempre. E ela tem um nome. Ela é chamada de concordância gramatical ou rígida. Então veja, se eu seguir essa regra na minha vida, eu jamais vou errar a concordância, certo? O fato de essa regra valer para 100% dos casos elimina a existência de outras regras? Não. Porque existem situações, o aluno odeia essas situações, parece que o professor não sabe, em que você pode fazer dois tipos de concordância. Quando seu aluno pergunta assim, professora, fica no singular ou vai para o plural? Quando você responde, tanto faz, ele já desconfia de você. E não sabe. Por quê? Porque às vezes, de fato, você pode fazer duas concordâncias. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, 90% da população acredita ou acreditam em milagres. Como é que eu sei? Eu acho que acredita sim. 90% acredita. Pode as duas coisas. As duas. Por que pode as duas coisas? Vamos lá. Pela concordância que a gente já aprendeu, que vale para 100% dos casos. Com quem que o verbo concorda mesmo? Qual parte? O núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Não. 90%. População, gente, veio preposicionado. E a gente, lá na primeira parte do nosso curso, já viu que o núcleo do sujeito não é preposicionado. A preposição é um elemento que subordina. Então, o núcleo do sujeito não é Esse eu posso preposicionado. falar que é uma exceção? Não é uma exceção. Não é exceção. Espera aí, outro tipo de concordância. 90%. O núcleo é 90%. Não é a população que acredita. É 90%. Não é, gente? Do ponto de vista da interpretação, eu também consigo perceber que o núcleo é esse aqui. Esse núcleo, Fabiana, está no singular ou no plural? Singular? 90? Não, 90 não. 90 é plural, gente. Singular, na língua portuguesa, vai ser tudo que é menor do que 2. Certo? Menor do que 2, então 1,9. 1,9 é singular ou é plural? É singular. Tá? Mas na ideia coletiva? Não, olha só. O que acontece? Então, se eu colocasse 1,9% da população, acredita. Necessariamente acredita. Por quê? Porque o núcleo está no singular e a outra possibilidade que eu tenho, que eu vou dizer daqui a pouco, também é singular. Então, eu vou dizer assim, né? 1,9 milhão ou 1,9 milhões? Milhão. É feio, né? É feio. Eu prefiro dizer 1.900.000. Mas é 1 milhão. Por que é isso? Porque eu só faço plural com 2 ou mais. 1,9 é menos do que 2. Menos do que 2 a gente faz singular. Tudo bem? Certo? Tá. Escrever milhões, né? Eu acho também. Bom, esse núcleo aqui é 90, gente. 90 é plural. Certo? Se é plural, pela concordância que a gente acabou de aprender aqui, como é que a gente faz? Acreditam. O nome dessa concordância é concordância gramatical. Agora, existe uma outra possibilidade de concordância que é chamada de concordância atrativa.
O que é a concordância atrativa? É o verbo, como o próprio nome já diz, atrativa, concorda com o elemento mais próximo. Exatamente isso. Aí você vai me dizer o quê? Patrícia, quando eu posso fazer a concordância gramatical? Sempre. E quando eu posso fazer a concordância atrativa? Sempre? Não. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso. Por que nesse caso eu posso? Porque eu posso fazer a concordância atrativa quando eu tenho qualquer tipo de sujeito que indique uma parte do todo. Ou seja, eu vou chamar esse sujeito de sujeito partitivo. O que é um sujeito partitivo? É um sujeito que indique de alguma maneira uma fração do todo, uma parcela do todo. 90% da população, não é isso, gente? Eu tenho aqui o conjunto da população, certo? E aqui, não sei se eu dividi direito, mas eu tenho 90% nessa área pintadinha aqui, certo? De tal maneira que isso indica uma parte do todo. Se eu dissesse a maioria dos alunos, a maioria dos alunos, eu diria faltou ou diria faltaram? Faltaram ou faltou? O que eu faria aqui? Se eu for seguir a concordância número 1, qual é o núcleo desse sujeito? Até porque o que eu tenho aqui? Uma. Então, alunos não pode ser um núcleo, tudo bem? Maioria é uma palavra no singular ou no plural? É uma palavra no singular. Se a palavra está no singular, pela concordância gramatical, eu vou concordar o verbo no singular. Tá certo? Tá certo. Aí eu te pergunto, esse sujeito, a maioria dos... Você vê que essa música que eu estava sumida? Você viu você? A gente não pode, né? Sair da brecha, né? Sair um pouquinho que o abusado já vai dar buzina pra fazer sem graça. Bom, aí o que acontece, gente? Quando eu digo a maioria dos alunos, isso não é um sujeito que indica uma parte do todo? Sim ou não? Sim. Porque olha só, eu tenho aqui o conjunto de alunos, não tenho? Aqui, ó, eu tenho os alunos que vieram. E aqui eu tenho os alunos que faltaram. Não é uma parte? Sempre que eu, assim, gente, eu vou ter que acionar aquela minha aula de fração lá da quarta série, sabe? Que hoje não é quarta série mais, é o quê? Quinto ano? Então, lá do quinto ano, em que eu fico pensando se esse sujeito me dá essa noção de uma espécie de fração, certo? Quando o sujeito tem essa noção, eu sou obrigada a fazer concordância atrativa? Nunca. Mas eu posso fazer concordância atrativa. E o que é a concordância atrativa? É aquela concordância em que eu deixo de concordar com o núcleo e passo a concordar com a palavra mais próxima. Qual é a palavra mais próxima aqui? Alunos está no plural ou no singular? Singular. Alunos? Plural. Está no plural. Se ela está no plural, eu posso fazer a concordância atrativa aqui. A mesma coisa acontece no exemplo de cima? Sim. Sim.
Porque 90% da população é uma parte da população. É um sujeito partitivo? Sim, é um sujeito partitivo. Então, quando eu tenho aqui um sujeito partitivo, eu posso concordar com a palavra mais próxima? Essa palavra está no singular ou no plural? Plural. População não plural. Ele está querendo zoar muito, né? Tá cheio de Achei graça. saudade, Ele já veio fantasiar de carteira, que é pra gente confundir, entendeu? Ele já tá indo no bloco querendo se fantasiar de carteira, né? Deixa aí. Aí o que acontece? Essa palavra está no Singular. então eu posso concordar o verbo no singular pela concordância atrativa. Como é que isso normalmente aparece nas provas, né? Você vai ter uma série de sentenças lá com o verbo flexionado. Aí você tem um enunciado assim: o verbo poderia ficar no singular, mantendo a correção gramatical na alternativa tal. Em qual alternativa? E aí o que você tem que ver é em qual alternativa você tem a possibilidade de fazer essa segunda concordância. Então o que acontece? A concordância gramatical deixou de valer nessas situações? Não, ela continua valendo, certo? Só que além da gramatical, eu também posso fazer a atrativa. Então, sempre que eu fizer concordância atrativa, essa é uma concordância que é uma segunda possibilidade. Estão me entendendo? Certo? E se fosse 1,9% da população, acredita, é gramatical? É gramatical e é atrativo. O que é que acontece? Eu posso fazer a atrativa? Veja, a sua pergunta é ótima. Se eu tivesse aqui, ó, 1,9% da população, eu posso fazer atrativo? Sim. Posso fazer gramatical? Sim. Se eu fizer a gramatical, o núcleo do sujeito está no singular ou no plural? Singular. Então, eu vou fazer a gramatical no singular. Se eu fizer a atrativa, o verbo também vai ficar no singular. Então, não é que eu não possa fazer. Eu posso fazer. Só que o resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, tanto pela gramatical como pela atrativa, o meu sujeito o meu verbo vai ficar no singular. Porque tanto o núcleo é singular, como a palavra mais próxima. Certo? Assim como se eu dissesse assim, né? A maioria do pessoal, no lugar de 2 alunos, do pessoal. Pessoal, gente, uma palavra no singular, né? Porque aqui em Cabo Frio existe uma mania de falar os pessoal. Os pessoal chegaram. Chegaram ainda, chegaram. Os pessoal normalmente tem ônibus de turismo. Então, assim, pessoal é uma palavra no singular, tá, gente? É o pessoal. O pessoal chegou. Então, você diz assim, que a maioria do pessoal, eu continuo podendo fazer as duas concordâncias? Claro que continuo. Só que se eu fizer a concordância gramatical com o núcleo, o verbo vai ficar no singular. E se eu botar pessoal aqui, pessoal também é singular, se eu fizer a atrativa, o resultado não vai dar diferente. Então, assim, se vocês forem estudar lá pela gramática, vão encontrar algumas regras que, assim, se você não prestar atenção, parece que elas não fazem sentido, tá? Como assim, Patrícia? Tá escrito lá que se você tiver sujeito com números percentuais, que foi o que a gente acabou de ver aqui, você pode fazer concordância atrativa. Mas se o sujeito com números percentuais estiver depois do verbo, você não pode mais fazer a concordância atrativa. Aí Anderson faz essa cara aí, tá de zoeira com a minha cara. Então olha só, se você entender isso que eu estou explicando, faz todo sentido essa regra. Não vai dar mais Faz perto todo do verbo. sentido. Porque o núcleo vai estar mais perto do verbo. Então se eu disser assim, ó, chegou ou chegaram cedo 10% do público. Qual é o verbo? Chegou ou chegou. Qual é o sujeito? 10%. Esse sujeito
é um sujeito partitivo. Concordam comigo? Tá bom. Se eu posso fazer concordância gramatical? Sempre posso. Concordância gramatical determina que eu faça a concordância com o núcleo. Tá bom. Quem é o núcleo mesmo? 10%. Esse núcleo é singular ou é plural? Plural. Então eu vou optar pela forma verbal no plural, pela concordância gramatical. Ok. Eu posso fazer atrativo? Posso. Claro que eu posso, porque eu aprendi, Patrícia me ensinou, que com o sujeito partitivo eu posso fazer concordância atrativa e esse sujeito é partitivo, não é, gente? Sim. Tá. Então, quem é que está com a concordância atrativa, eu faço com o que está mais próximo. Quem é que está mais próximo do verbo que? 10%. Ou seja, não é? Ou seja, se eu fizer a concordância atrativa, eu continuo concordando com os 10%. Então, não é que você não possa fazer a atrativa quando o sujeito está depois do verbo. É que quando o sujeito está depois do verbo, o núcleo e o elemento mais próximo vão ser a mesma coisa. Então faz todo sentido. O problema é que a gente não pode decorar a regra como se ela fosse um negócio completamente aleatório. Alguém decidiu e jogou ali. Tá? Faz sentido. Então, se você entender que sempre que tiver sujeito partitivo, você vai poder fazer, além da concordância gramatical, a concordância atrativa, você vai, e que a concordância atrativa se faz com o que está mais perto, você vai fazer sempre a concordância corretamente. Tudo bem? Patrícia, eu só posso fazer a concordância atrativa com o sujeito partitivo? Não. Eu também posso fazer a concordância atrativa quando eu tenho sujeito, vamos deixar só para seguir o padrão, né? Vou botar o com aqui, com sujeito composto, posposto ao verbo. Bom, o que é um sujeito composto para começar a conversa? Um sujeito que tem 2, 3, 4, 5, 28, 43 núcleos, certo? E o que é posposto ao verbo? Após o verbo. Após o verbo. Então, se eu disser Natália e Karina chegaram, vieram, já muito chegaram, vieram a quem é o meu verbo? Vieram. Quem é o sujeito? Quantos núcleos eu tenho? 2. Por isso eu estou concordando o verbo no. Tudo bem? Posso fazer outra concordância? Não. Mas se eu dissesse, não, assim, veio a aula Natália e Karina, qual é o meu sujeito? Natália e Karina. Natália e Karina. Esse sujeito é composto? Sim. Está depois do verbo? Sim. Então, eu posso fazer a concordância atrativa, concordando com os dois? Posso. Eu, inclusive, acho melhor. Vieram a aula Natália e Karina, acho melhor. Mas eu também posso fazer a concordância só com quem está mais perto, que no caso é Natália? Também posso. Certo? Por que eu também posso fazer a concordância só com Natália? Porque quando eu tenho um sujeito composto depois do verbo, eu posso concordar com o que está mais próximo. E o núcleo mais próximo é Natália. E se fosse assim, ó?
os alunos e a professora. Será que esse está certo também? Não. Verbo. Veio. Veio. Sujeito. Os alunos e a professora. Muito bem. O que que acontece? Se eu quiser fazer a concordância gramatical, eu tenho que concordar com os dois núcleos. Ou seja, pela concordância gramatical, com os dois núcleos, eu tenho que colocar vieram. Estão entendendo? E eu posso fazer concordância atrativa? Posso. Por que que eu posso? Porque Patrícia me ensinou que quando eu tenho sujeito composto, posto ao verbo, eu posso fazer atrativa. Eu tenho aqui um sujeito composto? Ele está posto ao verbo? Sim. Então, posso fazer atrativa? Posso. Mas vai ficar diferente? Não, vai ficar igual. Por quê? Porque o elemento mais próximo aqui é alunos. Então, se eu fizer a concordância atrativa, que eu posso fazer, eu vou ter que colocar o verbo também no plural. Por que que eu tenho que colocar o verbo no plural? Porque o elemento mais próximo está no plural. Ou seja, se eu fizer a concordância gramatical, o verbo vai ficar no plural nesse caso. E se eu fizer a atrativa, o verbo também vai ficar no plural. Estão entendendo? Certo? Posso seguir? Ele fica no plural ali porque os alunos estão no plural, né? Estão mais perto. Se fosse o aluno e a professora, aí eu poderia seria fazer a singular. atrativa. Poderia fazer a atrativa no singular. Beleza. E no caso com sujeito partitivo, mesmo sendo coletivo, se o coletivo estiver no singular, singular. Fechou. Aí é um problema. O que acontece? A maior parte da recomendação gramatical é que com coletivos você faça a concordância com o núcleo no singular. Agora, existem gramáticos que aceitam concordâncias do tipo: a multidão de pessoas aplaudiram o cantor, certo? É uma concordância que eu pessoalmente acho uma concordância feia, mas existem recomendações de aceitação dessa concordância, tá? Sob a perspectiva, veja que multidão de pessoas não é propriamente um sujeito partitivo. Sim. Né? Veja, é um coletivo, diferente. Mas existem situações em que essa concordância atrativa vai ser admitida com núcleos coletivos que vêm determinados. Então, o elenco de artistas deixaram o hotel. É possível essa concordância, embora seja feia? É possível, tá? A concordância gramatical determina que eu faça a concordância com elenco, que é uma palavra no singular. Isso é muito importante, gente. Porque a ideia de plural... Por que a gente riu aqui do negócio dos pessoal, né? Mas por que o povo de Cabo Frio fala hoje pessoal? Porque tem uma ideia de plural. Né? Quer dizer, é a ideia da palavra que fica impregnando essa concordância que é rechaçada pela norma culta. Tá? Mas existe uma lógica. Assim como existe uma lógica, por mais que a gente ridicularize esse tipo de fala, de uma maneira até que eu nem acho correto, se não causa nada, mas quando a pessoa diz a gente fomos, né? A gente fomos, embora seja uma concordância que não é abonada pela norma culta, é uma concordância promovida por um raciocínio interpretativo. Não é? Quer dizer, a pessoa pensa assim, a gente tem uma ideia de plural, tem uma ideia de plural? E aí, em nome dessa ideia, se promove uma concordância no plural, que é equivocada do ponto de vista normativo, mas é movida por esse mesmo raciocínio. Entenderam? Então, assim, a história do coletivo, você sempre estiver na sua prova, né? O elenco de artistas deixaram o hotel. Você vai deixar essa aí guardada, assim, não tem nenhuma que seja uma alternativa melhor, eu marco essa. Mas se eu tiver uma alternativa melhor, eu vou Mais achar. correta do que essa. Exatamente. Tá? Bom, já que a gente está falando dessa concordância que se faz com a ideia, a gente vai saber aqui agora que tem um terceiro tipo de concordância,
Nós já vimos que tem a primeira, que é a gramatical, a segunda, que é a atrativa, e tem uma terceira, que é chamada de concordância ideológica ou silepse. O que é essa concordância ideológica, também chamada de silepse? É justamente uma concordância que eu faço com alguma coisa que não está escrita, mas eu quero criar uma certa ideia, tá? Então, se eu disser assim, ó, os professores somos pouco reconhecidos pela sociedade. Imagina que a minha frase fosse essa. Qual é o sujeito aqui dessa frase, gente? Esse sujeito, gente, está de acordo com esse verbo? Não. Os professores são. Essa é a concordância gramatical. Não é verdade? Sim. Tá. Mas, quando eu digo para vocês, os professores somos pouco reconhecidos pela sociedade, eu criei uma informação implícita, não criei? Qual a informação que eu criei? De que eu também sou professora. Se eu dissesse, os militares trabalhamos muito, eu deixaria de ser professora nessa fala e passaria a ser militar. Percebe? Por quê? Porque você cria uma informação no plano explícito. Não, mas no plano das ideias. Então a gente chama isso de silepse ou concordância ideológica. A gente faz isso muitas vezes. É correto fazer isso? É correto. Se você não vai fazer no seu texto, porque você não está aqui para dar cara para bater. Mas o Sport TV tem um slogan que diz, como é que é? Todos somos campeões, não é isso? Somos todos campeões. Somos todos campeões. Então, olha só, quando eu digo, né, todos somos campeões, ou somos todos campeões, ninguém acha esquisito, acha? Quando eu estava nas Olimpíadas, somos todos olímpicos, é sempre assim, né? O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho todos, que é um sujeito de terceira pessoa, e o verbo na primeira do plural. Existe um descompasso entre essa concordância? Claro que existe. Mas existe uma intenção o quê? Integradora. É como se com esse verbo a Sport TV e o seu espectador estivessem se colocando num grupo de um nós, né? É como se aqui tivesse todos nós, mas esse nós não está escrito. Se o nós tivesse escrito, aí a concordância seria normal, gente, porque está escrito. Só que ele não está escrito. A gente, às vezes, eu gosto desse exemplo porque todo mundo um dia já fez essa piadinha, né? Que piadinha assim? Alguém solta um pum. Aí você diz assim, não sei quem fui. Não diz isso? Bom, quando você diz não sei quem fui, o que a gente está fazendo? Uma concordância ideológica. Porque quem é um pronome de terceira pessoa. Quando eu jogo o verbo na primeira pessoa, o que eu fiz? Eu me entreguei. Não é isso? E aí isso é uma concordância ideológica ou uma figura de linguagem chamada de silepse. Tá? Isso cai bastante? Isso pode cair. Tá? A silepse, ela pode ser de gênero, de número e de pessoa. Tá? Verbo não faz concordância de gênero, gente. Tá? Verbo, eu digo, ela foi e ele foi. Verbo não tem flexão de gênero. Verbo tem flexão de tempo, modo, número e pessoa. Então, o verbo vai poder ter silepse de número e silepse de pessoa. A silepse de gênero vai aparecer só na concordância nominal, que a gente vai ver nas próximas aulas.
tá? Sinapse pode ser de número. De número Pessoa. ou de pessoa. Também pode ser de gênero. Pode ser de Mas a de gênero não vai acontecer na verbal. Entendi. Só vai acontecer na nominal. Porque eu só faço concordância de gênero na concordância nominal. Tá. Certo? Não faço na verbal. Então, quando eu digo, ó, os professores somos pouco reconhecidos, eu tenho aqui um sujeito da terceira pessoa do plural. E um verbo na primeira pessoa do plural. Não é isso? Então, veja, o número está compatível. Onde que aconteceu a silepse? Na pessoa. Então, eu vou dizer que essa silepse é uma silepse de pessoa. Entenderam? Entendi. Agora, quando a pessoa diz assim, isso é uma fala popular, tá? Mas se numa situação expressiva, só pensa, a turma saíram. Às vezes tem gente que fala isso, né? Quando eu digo a turma saíram, eu tenho um sujeito de terceira pessoa do singular e um verbo de terceira pessoa do plural. Ou seja, terceira pessoa com terceira pessoa. Bateu, a pessoa bateu. Onde é que está o problema? O problema está no número. Então a minha silepse não é uma silepse de pessoa, é uma silepse de número. Onde é que eu vou situar a silepse? Sempre no fator discordante. Ou seja, onde está havendo a tal da ruptura. Tudo bem? Estão entendendo isso? Por que essa regra diz? Por que não botou raiva em nós ali? Que aí Nós, vira professores. Olha só, quem inventou isso aqui foi o povo, foram os falantes. Você está registrando o que estão achando. Mas, se fosse eu falando, estaria errado. Eu não sou professora. Não, você não falaria essa, você falaria os advogados. Então, mas eu digo, a pessoa que fala errado, os professores somos pouco reconhecidos. Eu não sou professora, eu estaria falando errado, entende? Você estaria pelo menos criando uma ideia equivocada sobre você. Sim. Tá? Isso aí vai sempre acontecer em contextos em que você tem uma intenção expressiva diferente. Quer dizer, quando a Sport TV diz todos somos campeões, ela tem uma intenção de criar uma unidade, um vínculo com o espectador. Quer dizer, existe sempre, quando você tem a silepse, alguma intenção comunicativa que justifica. Eu estava falando isso, não sei em que turma que eu estava conversando sobre isso, a diferença entre erro e transgressão. A silepse, ela é uma transgressão. Ela não é um erro. Qual a diferença de erro para transgressão? A transgressão pressupõe o conhecimento da norma. Entendi. Né? Quer dizer, quando você transgride, a transgressão ela é uma decisão consciente de não seguir a norma por alguma razão determinada por você. O erro, ele é fruto do desconhecimento. Então, se eu digo, né, por algum motivo aqui, não sei quem fui, eu estou usando uma opção por esse descompasso na concordância a fim de criar um efeito de sentido. Isso é uma transgressão, exatamente. Tá? Diferente, então aquela história do se toca, do câncer de mama. Não tem isso, a propaganda do câncer de mama é se toca. Bom, diz a regra que a gente não deve começar a frase com pronome oblíquo átomo, certo? Esse ser é um pronome oblíquo, essa próclise deveria ser evitada. Vamos combinar? Toca-se. Pelo amor. Aí seria toque. Então, veja, e aí fica horrível, né? Toque-se, gente, é diferente de se toca. Se toca tem um duplo sentido, que é de acorda e de se tocar, que é o exame preventivo. Então, vejam, é uma decisão de não seguir a norma por uma razão específica, certo? Quando você opta, às vezes, por uma fala mais informal em determinado contexto, conscientemente, isso é uma transgressão consciente. O erro puro e simples, ele acontece quando a pessoa diz lá, né, os pessoal chegaram por pura ignorância, né? Não por uma decisão consciente, não porque ela queria criar um efeito.
Então, eu acho que passa um pouco por isso. Quer dizer, a silepse, ela vai, ou a concordância ideológica, né? Ela vai aparecer sempre num contexto em que você vai perceber a existência de uma decisão consciente, né? Com uma intenção de produzir um efeito específico. Tudo bem? Tá? Essa transgressão numa redação, por exemplo, onde eu sou obrigado a colocar a redação inteira na terceira pessoa, e na minha conclusão eu faço uma silepse. Eu acho assim, né? Que Vai quando ser você vai fazer uma tá. redação, tudo vai depender, né? Entender. Vai depender da própria orientação da banca como um todo. Porque o que acontece? Quando você faz uma redação de um concurso qualquer, é preciso, isso é uma coisa muito difícil, tá? A gente que está do lado de cá acha que sempre é tudo muito fácil, que o corretor está ali, vai corrigir de qualquer jeito, não é. A equipe de correção precisa criar uma uniformidade. E uniformidade para corrigir questão de múltipla escolha é uma coisa. Uniformidade para corrigir redação é outra coisa, né? Então, você precisa definir determinados critérios. Pode ser que a banca, como que eu vou separar objetivamente o cara que diz, na minha opinião, eu acho que... Pô, gente, pelo amor de Deus, na minha opinião, eu acho, já acabou o negócio todo, né? Do cara que, de repente, no meio da redação, coloca uma primeira pessoa, que até pode ser bem colocado. Então, você vai ficar muito subjetivo, né? Quer dizer, onde que é bem colocado, onde não é bem colocado. E aí, muitas vezes, para manter esse padrão, o que se define coletivamente? Não aceitaríamos a primeira pessoa. Entendeu? Não é que ela esteja errada, mas eu preciso definir um padrão objetivo, que não dê margem a Dani ter uma correção super condescendente e Sandro ter uma outra correção super rigorosa, porque ela deu sorte de pegar uma avaliadora boazinha e ele pegou uma avaliadora mais rigorosa. Não pode ser assim. Então, mas isso aí não cairia no caso do erro e da transgressão? Sim, poderia cair. Só que dentro do padrão definido previamente pela equipe, você corta essa margem de análise. Quer dizer, o que você vai fazer? Você passa o rodo em quem passa a ser admite-se, não admite. Não se admite. Certo? Na dúvida não faça. Na dúvida não faça. Eu sempre acho isso. Redação de concurso não é o lugar da gente fazer firula. Né? Redação, quer dizer, qualquer situação de avaliação, gente, não é hora de você, né, criar a margem para enfim, né, para a avaliação do outro ser muito subjetivo. O cara que botou o hino do Palmeiras na redação? Foi do Palmeiras ou foi a receita do miolo? Uma coisa dessa, né? Foi do hino do Palmeiras. Foi no Enem, não foi isso? Não sei se foi no Enem, eu sei que o cara teve nota máxima, eu acho. O cara nem leu Eu não sei se isso é verdade. Eu fico pensando se é verdade ou se não é, porque eu acho que... Porque falam que tem um tipo de correção de redação, né? Que você, normalmente o avaliador ele lê a introdução, mais ou menos ali o núcleo ali, e a conclusão acabou. Eu acho complicado isso acontecer. Assim, não estou dizendo que não acontece, tá? Pode ser que aconteça. Eu acho que essas avaliações... uma avaliação como a do Enem, por exemplo, uma avaliação gigantesca. Mas o cara tem que ter muita sorte mesmo. Porque o que acontece? Isso aí é um procedimento padrão, tá? Uma redação, por exemplo, como a do Enem, ela vai ser necessariamente corrigida por pelo menos 2 avaliadores que não se conhecem e que não sabem da avaliação do outro. Ou seja, a pessoa tem, se isso aconteceu efetivamente, eu não sei se aconteceu, tem que ter tido a sorte de pegar 2 avaliadores que não leram a redação direito. 2 palmeirenses. 2 palmeirenses, isso aí. Pode botar no Google, cara. Eu também só acredito. O hino do Palmeiras. E a pessoa vai botar lá 20 páginas de direito que Eu a acho- gente vai ler, gente. Eu acho que ele fez isso pra provar alguma coisa Ele vai ler que os o avaliador não lê. concurso, eu não acredito. Pode ser, eu não vou discutir isso. Ele fez isso de sacanagem mesmo. Eu acho assim, que dentro desses processos, o Você avaliador, coloca no Google, o avaliador ele também é avaliado, sabe? Senão no ano seguinte ele não conhece. Se no seguinte ele tá fora. Não sei se for no Por exemplo, você Enem, vai fazer mas prova lá pra redação. Marinha. Quem vai corrigir sua prova? Provavelmente a gente da Marinha, né? Daquele corpo de professores, daqueles colégios, das escolas navais. Eu acho muito difícil que eles corrijam as coisas de uma maneira negligente, porque eles estão se colocando em exposição, não é?
As pessoas têm, na maior parte dos casos, eu acho que existem exceções, mas as pessoas têm respeito pela atividade que exerce. Eu preciso acreditar nisso. Né? Então eu duvido que um avaliador vá corrigir de uma maneira relapsa, sei lá, descomprometida uma redação sua. Ele vai corrigir com cuidado. Agora, eu posso discordar de determinados padrões de correção, porque eles são previamente definidos e não cabe ao avaliador, no momento da redação, dizer aquilo é bom ou aquilo é ruim. Desculpa, eu já fiz parte de muitos processos dos quais eu discordava. Mas não cabe a mim discutir o critério. Cabe a mim, depois do critério estar definido, seguir esse critério. Porque senão a correção vai ficar louca. Né? E aí você não tem padrão, não tem muito como. Às vezes isso é violento, né? Você diz assim, putz, eu tô fazendo isso mesmo? Não acredito. Mas porque está definido o padrão antes. Tá? Bom, bora lá. Tá fácil até agora, tá? Quantas regras de concordância eu tenho? 3. Só 3? Tem 3. O que vocês vão ver? Eu preparei uma folhinha para vocês e nessa folhinha tem um monte de regras. Mas essas regras repetem essa aí. Querem ver um? Vou colocar aqui, vocês vão dizer que concordância é essa. Se tem alguma coisa diferente do que eu acabei de colocar aqui. Então imaginem que eu coloque a seguinte concordância para vocês. Deixa eu ver a prova aqui, deixa eu ver se caiu alguma questão de concordância. Caiu? Deixa eu ver aqui, se tem alguma que A interessa. primeira depois da anulada. A prova da onde? Vinculou até sequência. Essa da onde? Essa da onde? Essa de concordância. Tem outra de concordância na outra folha. Na Do outra outro lado. Português? Tem não, é regência. Português, eu achei. É regência. Bem tranquilo. Você fez também? Deixa eu ver aqui, Vou baixar você a assim, prova. Eu não estudei orgânica e errei tudo. Sempre a gente estudar alguma coisa também. Na prova de Brasília, deixei estudar ligação DF também e acabei com Nunca li Agenda 21. Agenda 21. Agenda 21. O que é isso? Não é? Agenda 21 é coisa de ecologia. Que isso? É um sistema que eles têm para Petrobras. Agenda 21 é um monte de coisa. Tá. Qual a concordância certa aí? Comeu-se maçã, banana e melancia ou comeram-se banana, maçã e melancia? Estou tudo no seu. Composto. Pós-posto. É composto, né? Pós-posto eu posso Então, fazer. vamos lá. Eu tenho um verbo aqui com quem? Com partícula C. Partícula C. Não tem? Um verbo com quem que o verbo concorda mesmo, gente? Só para me lembrar. Com sujeito. Com o sujeito. Quando o verbo vem com partícula C, eu tenho um procedimento que vocês já conhecem para achar o sujeito. Não tem um procedimento? Que procedimento é esse? Pô, a gente tá na cara. Vocês sabem quem foi que comeu? Não. Nem eu sei. Quando a gente não tá na cara, o que eu faço mesmo? Transitividade do verbo. E quem come, come. Ok. O verbo é transitivo direto. Então, Se o verbo é transitivo, eu tenho voz passiva ou tenho sujeito determinado? mais passivo. Voz passiva. Se o verbo tiver componente direto, eu tenho voz passiva. O sujeito é quem comeu ou que foi comido. O que foi comigo? E o que foi comido? Maçã, banana, melancia. Então, isso aqui é o meu sujeito. Esse sujeito tem quantos núcleos mesmo? 3. E a minha regra de concordância número 1 diz que eu concordo o verbo com o núcleo do sujeito. Se ele tem 3 núcleos, eu vou concordar no singular ou no plural? No plural. Como é que é o nome dessa concordância aqui? Gramatical ou rígido. Bom, só que eu tenho aqui um sujeito composto que está posposto ao verbo. Não tenho isso, gente? Bom, quando eu tenho sujeito composto posposto ao verbo, eu sou obrigada a fazer concordância atrativa, né? Não. Eu Posso. posso fazer concordância atrativa.
Bom, se eu posso fazer concordância atrativa, eu posso concordar só com a maçã, não posso? Porque pela atrativa, eu concordo com o elemento mais próximo. O elemento mais próximo é a maçã no singular. Então, se eu quiser, eu posso fazer a atrativa e dizer comeu-se maçã, banana e melancia. Não posso fazer isso, gente? Ou seja, tem novidade em relação ao que a gente já viu? Não, não tem novidade. Tá bom. Vou dar outro exemplo. Pode haver ou podem haver outras questões anuladas. Qual é o verbo? Pode haver. Pode haver. Opção verbal. Não é isso? O verbo concorda com quem mesmo? Sujeito. E quem é o sujeito? Sujeito. Outras questões. Ué? Ué? Verbo haver no sentido de existir. Esse verbo haver tem sentido de existir? Existem outras questões Sim, anuladas. podem existir outras questões. Haver tem sentido de existir ali. Se o haver tem sentido de existir, o meu sujeito é inexistente. Logo, singular. Logo, olha só, pensa comigo. A pessoa faz comida pro marido. Certo? Ela só faz comida pro marido. Ela nem almoça em casa. Ela se acorda de manhã, faz comida pro marido. O verbo concorda com o sujeito. E a pessoa faz comida para o marido. O marido fez o favor de ir embora. Para quem que essa pessoa faz comida agora? Ninguém. Para ninguém. Ela simplesmente não faz a comida mais. Não precisa, ó que beleza. Certo? Ou seja, a mesma coisa acontece com essa pessoa aqui. O verbo concorda com quem? Com o sujeito. Agora, esse verbo aqui tem marido? Não. Ou seja, ele não precisa cozinhar para ninguém. Esse verbo aqui não tem sujeito. Ou seja, esse verbo aqui não concorda com ninguém. O verbo concorda com o sujeito. Se o verbo não tem sujeito, glória, ele não concorda. Acabou, certo? Então tem que lembrar que se o verbo não tem sujeito, ele não vai fazer concordância. Tem regra nova? Não tem regra nova. Não é outra regra, gente. É a mesma regra, certo? Daí a importância da gente estudar o sujeito lá atrás. Porque agora eu já sei que se o verbo não tem sujeito, eu não faço a concordância, simples assim. Fica Então, pode quando- haver, né? Hã? Fica pode haver. Fica pode haver. Por que fica pode haver? Porque isso aqui não é o sujeito. Isso aí, outras questões anuladas É o objeto direto. objeto direto. E o verbo concorda com o objeto direto? Não, o verbo concorda com o sujeito. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Bom, e se fosse assim, ó, tem gente que gosta de dizer isso aqui, ó. Fazem anos que eu saí de casa. Erro de concordância é muito comum esse. Por que esse erro essa construção está errada? Que esse verbo fazer aqui é sentido de tempo Passado. passado. Ele também é verbo impessoal, ou seja, também é verbo que não tem sujeito. Se o verbo não tem sujeito, ele não faz Nada. concordância. Ele fica na terceira pessoa do singular, paradão lá na dele, vendo Netflix. Entenderam? Não tem que fazer nada pra ninguém, tá? Então, verbo fica na terceira pessoa do singular, se eu não tenho sujeito. Tudo bem, gente? Novidade? Não, novidade nenhuma. Tudo bem. Como é que faz concordância? Tem umas coisas que são meio chatinhas, né? Como é que faz concordância, por exemplo, quando eu tenho assim, ó.
Vou dar as opções para vocês aqui, tá? Qual é a alternativa? Quais são as alternativas? Não sei certas. Sairemos. Sandro votou em sair. Todo mundo vai votar junto? É igual assim, um você tirou da ponte, todo mundo se atira atrás? É igual quando você não quer beber, né? Aí chegando lá no barco, seus amigos, aí uma pede o show, você vou ter que ir pra acompanhar, né? Eu não queria, mas poxa. Todo mundo vai de letra C? Alguns sairão e nós sairemos. Ah, garota esperta. Tem novidade? Não. Não tem novidade, não. Qual é o sujeito? Alguns de nós. Alguns de nós. Quem é o núcleo? Alguns. Alguns sairão. Concordância com o núcleo. Que nome essa concordância tem? Gramatical. Gramatical. Muito bem. Mas me diz uma coisa. Alguns de nós, Gisele, é uma parte do todo? Ou eu tô doida? É uma parte do todo. Alguns. Ó, eu tenho o conjunto nós. Olha eu lá na aula da terceira série. E aqui, ó, eu tenho alguns. Alguns de nós é uma parte do todo, gente. Sim. Assim como nenhum de nós também é uma parte do todo. Não é verdade? Um conjunto vazio, mas é uma parte. Não é? Ou seja, eu posso fazer a concordância atrativa com alguns de nós? Posso. E aí, nesse caso, eu concordo com quem? Nossa. Concordância. Novidade, gente? Nenhuma novidade. Certo? Tudo bem? Às vezes, não sei, vocês usam muito pronome de tratamento lá usam, né? Na Marinha se usa bastante Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Documentos formais antes do Bolsonaro ser na legislação lá. Tinha tudo isso aí agora, né? Agora é só Agora não usa mais. Agora é comandante. Só um vocativo. Só um Só vocativo. vocativo. Mas se você tiver que se referir ao comandante dentro do texto, por exemplo, né? Senhor. O senhor, Senhor. não é? Solicito a Não, vossa... Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Acabou, Vossa Senhor. Excelência. Acabou, Tá. tinha, agora acabou. É só senhor. Os pronomes de tratamento agora é Senhor. Então, o que acontece? Quando um pronome de tratamento aparece, muitos, não todos, né? Senhor, senhora, senhorita, vocês são pronomes de tratamento e que não dão problema na concordância. Agora, o pronome de tratamento tem o elemento vossa. Vossa magnificência, vossa santidade, vossa senhoria. E isso, eu tenho a impressão de que faz as pessoas, sei lá, acho que isso de alguma maneira leva o falante da língua a entender que esse negócio é da segunda pessoa do plural, que é do vossa, sabe? E aí as pessoas querem concordar com vós. Vossa Excelência, ireis, sabe uma coisa assim? Parece que fica mais formal, acho que tem uma doideira na cabeça das pessoas em relação a isso. Pronome de tratamento, seja ele qual for, determina que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Qualquer, pode ser Vossa Excelência é, não se usa Vossa Excelência és, que eu já vi isso várias vezes, tá? Não existe essa concordância na segunda pessoa. Se é pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência vai, Vossa Excelência será, Vossa Santidade é, sempre na terceira pessoa do singular, como se fosse um você, certo?
Tudo bem? E quando é que usa vossa santidade e sua santidade? Não, tem. Sabe? Como vou fazer? Quando é que usa, por exemplo, vossa santidade e sua santidade? Vossa santidade se eu estiver falando com ele. Sua santidade se eu estiver falando dele. Muito bem. Então veja, se eu estiver me dirigindo ao Papa, eu vou me dirigir como vossa santidade. Se eu estiver falando sobre o Papa, eu vou dizer que sua santidade virá ao Brasil em 2020. Não sei se veio não, tá gente? Tô chutando. Então, quando eu digo sua santidade, eu estou falando com você sobre o Papa. A mesma coisa vai acontecer com todos os demais pronomes de tratamento que tem esse elemento vossa. Eu vou falar vossa excelência se eu me dirijo ao prefeito, ao governador, ao presidente, vossa excelência. Se eu estiver falando dele, eu vou dizer que é sua excelência. Entenderam isso? Tá? Então, um telejornal que vai dar uma notícia sobre, sobre um rei qualquer, sobre a Rainha Elizabeth. Ela vai falar, a Renata, como é que é o nome do William Bonner lá? Ele vai falar que Sua Majestade, a Rainha Elizabeth, deu uma declaração, ou que Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth, deu uma declaração. Sua. Ele não está falando com a Rainha Elizabeth, ele está falando sobre a Rainha Elizabeth. Tudo bem? Entenderam isso? Isso não tem a ver com o outro verbal não, mas é só para não perder a oportunidade. Novidade aqui, zero, né? E Estados Unidos? Como é que faz com os Estados Unidos? Estados Unidos ou Estados Unidos são? Como é que Então, faz? aí depende do que eu estou falando, né? Depende do contexto. Como assim? Porque se eu estiver falando do país, o país é. Mas se eu estiver me referindo aos estados dos Estados Unidos, é um contexto tá plural. Eu já vi isso aí. Olha só, qual é a regra? Fazer os Estados Unidos. A regra é a seguinte: se existem nomes que são nomes no plural, né, gente? A gente não lembra nome. Minas Gerais, por exemplo, é nome no plural, né? Sim. Na Minas Gerais é plural. Alagoas é plural. Tá? Ela gosta de plural de quê? Plural, a palavra está no plural. Só porque tem S? É porque você tem aí uma palavra que vem de alagado. Né? Então, Alagoas é como se fossem alagados. Tá? Então, o que acontece? Você tem nomes que são... Acontece com lugares, acontece com nomes de obras também, né? Tem um livro que pode ter um título no plural. Né? Quando você tem isso, se o elemento que é denominado por um substantivo no plural não tiver nenhum determinante, como assim um determinante? Um artigo, um pronome na frente, você vai fazer a concordância no singular. Então eu vou dizer, por exemplo, estados, tipo manchete de jornal, tá? Estados Unidos declara guerra à China. Certo? Estados Unidos. Sem artigo. Verbo no singular. Se eu disser os Estados Unidos, aí muda. Aí declaram guerra à China. Entenderam isso? Então, se o elemento estiver sem determinante, eu não vou colocar o verbo no plural. Então, Minas Gerais pede ajuda ao governo federal. Tá certo? E se eu tivesse nascido em Minas Gerais e dissesse minhas Minas Gerais, aí eu vou dizer pedem. Entenderam isso? Não é necessariamente um artigo. Pode ser um pronome, certo? Que vá determinar esse substantivo no plural. Entenderam isso? Isso é mais um... Deixa eu ver aqui se tem uma coisa mais que eu esqueci. Na verdade, Estados Unidos
Singular. Estados Unidos País. Estados Porque Unidos. não é os Estados Unidos, é Estados Unidos. Não é o Brasil, é Brasil. Eu, pessoalmente, acho que essa concordância é uma concordância com a ideia. Né? Com a ideia de país. Sim. Né? Embora o nome seja plural. Então, para mim, quando você diz, isso é uma regra, né? Mas é uma regra, para mim, fundada no aspecto ideológico, que é essa ideia de que você tem um elemento único ali. Então, você faz a concordância no singular em nome dessa ideia de país, embora a palavra escrita seja uma palavra plural. Né? E esse plural fica muito nítido quando você coloca o artigo. Né? Eu já vi gente falar os Estados Unidos. Várias pessoas. E aí, nesse caso, é um erro. Né? Mas por que é errado botar o artigo no singular e não é errado botar o verbo no singular? Para mim é uma incoerência. Eu não estou dizendo que é certo, não adianta discutir. Mas é incoerente. Porque se eu posso dizer Estados Unidos declara, por causa da ideia de país, eu poderia dizer os Estados Unidos declara, porque a ideia de país estaria presente, mas aí eu não posso. Então, se eu colocar o artigo tem que estar no plural e o verbo é no plural. E se eu quiser botar o verbo no singular, aí eu tenho que abrir mão do artigo ou de qualquer determinante. Tudo bem? Entenderam isso? E se fosse assim, eu irei aos Estados Unidos? Aos Estados Unidos. Eu irei Não tem jeito. aos Estados Unidos. Não tem. Não tem, né? Você poderia dizer, eu irei a Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não, você irá a. Não tem jeito. Que é a nossa próxima matéria, regência. Você vai a algum lugar, não tem jeito. Se você tiver que botar um artigo, você tem que dizer, eu irei aos Estados Unidos. Conheço muita gente que diz, eu irei ao Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos. Nós é o mais comum, né? É um erro de regência isso, é um erro de É errado, concordância. então, né? É errado. Porque o verbo ir, assim como o verbo chegar, pedem preposição a. Então você diz, eu acabei de chegar a casa ou acabei de chegar em casa, gente? Gente, desculpa, todo mundo diz em casa. Eu digo em casa. Eu digo em casa. Eu me recuso. Onde você está? Eu acabei de chegar a casa. Ah, desculpa. O WhatsApp A próxima pergunta vai ser de quem? Chegou em casa. A pergunta vai ser de quem? quem? Não é? Porque não parece nem que é nossa, porque parece que está na formalidade musical. Então, agora, o correto, de acordo com a norma culta, numa situação formal, é eu cheguei a casa. Você reparou o WhatsApp? Ele fala, que ele mostra no telefone assim, você chegou em casa. Não chegou você não chegou a casa. Ele mostra, você chegou em casa. O meu não mostra. Mostra a parada de localização que tem no iPhone. O meu não fala isso não. É uma doideira. Uma linguagem. Seu flash está aceso aí. Bom, deixa eu ver aqui se é uma coisa que eu esqueci de falar. Sujeito ligado por ou. Interessante essa. Né? Você pode ter núcleo do sujeito com ou. Então, se eu disser assim, ó. Natália ou Karina. Natália ou Karina? Está no banheiro ou estão no banheiro? Estão. Eu posso Eu concordar. acho que estaria que está. Um outro. Olha Aí só. tá falando um ao outro. Quando Ah, é um o ou significa tanto Não é faz, certo? Tanto faz uma como a outra, você pode colocar o verbo no plural. Quando o ou indica exclusão, você deve colocar o verbo no singular. Se eu imaginar que só tem uma pessoa no banheiro, ou é Natália ou é Karina, as duas não, então eu vou usar no singular. Agora, existem situações em que você tem um ou que significa tanto faz. Quer ver só? Se eu disser assim, ó, fumo ou bebida faz mal à saúde ou fazem mal à saúde? Nesse caso, é uma coisa e a outra, tanto faz, certo?
eu tenho nitidamente uma ideia de que o ou não é excludente. E aí eu vou usar a forma no plural. Ou seja, quem vai determinar se o verbo ficará no singular ou no plural como ou é o sentido que esse ou tem dentro da sentença. Quando o ou ele necessariamente envolve a exclusão, então veja, você tá, né, você chegou a uma festa, aí a pessoa pergunta pra você, o que você quer beber? Aí você diz assim, vinho ou cerveja me agrada ou me agradam? Me agrada. Você quer dizer que tanto faz um como o outro, certo? Agora imagina o seguinte, olha só, eu contextualizando a situação, contando uma historinha. Eu vou sair de carro e eu vou levar já 3 pessoas comigo. Ou seja, eu só tenho um lugar no meu carro. Tá? Sobrando. Milena e Anderson estão precisando de carona. Aí eu vou dizer, gente, eu tenho um lugar no meu carro. Milena ou Anderson pode ir comigo. Um dos dois. Irá, no caso. Milena ou Anderson irá comigo. Não dá pra ser irão. Certo? Porque nesse caso, se um for, o outro não vai. Entendeu? É uma questão interpretativa. Tá? Deixa eu ver aqui se está faltando. Ah, essa aqui também bastante gente tem dúvida. Que é com que ou quem. Né? Então, aquela história do fui eu que ou fui eu quem. Então, quando eu digo assim, ó. É para botar fez e fiz. Onde é que vai entrar um, onde é que vai entrar outro? Foi eu que fiz. que fiz. Fui eu que fiz. E fui eu quem? Fez. Agora eu não sei porquê, mas eu Por posso. quê? Porque sempre que você usa o que, você vai fazer a concordância com o antecedente. Se fosse fomos nós que fizemos, certo? Se você usa o que, você vai fazer a concordância com o que veio antes. Agora, o quem, lembra do não sei quem fui? Quem é um pronome de terceira pessoa. Então, não importa o que você coloque aqui antes, o quem vai sempre colocar o verbo na terceira pessoa. Então, fomos nós quem fez. Quem fez. Que fizemos. Entendeu? Fomos nós quem fez? Fomos nós quem fez. Nesse caso, você até pode fazer a concordância com nós também. Fomos nós quem fizemos. Mas essa não é uma concordância gramatical. Essa é uma concordância para valorizar a ideia do nós. Tá? A gramatical sempre determina que você, com o elemento quem, faça a concordância na terceira pessoa. É gramatical. Tá? Podendo, nesse caso, você fazer outra. Agora, se você usar o que? Se você usar o que, você tem que fazer a concordância com o que veio antes dele. Tudo bem? É só pensar o seguinte, eu acho que fica fácil. Eu, igual. Se você pegar isso aqui, você consegue botar aqui na frente, não consegue? Quem fez, fui eu. Quem fez, fomos nós. Quem fez, foram eles. Independente do que está aqui, o quem fez não fica fixo. Então ele não vai ser impregnado pelo que veio antes. Esse aqui não consegue ir para lá, ó. Eu não consigo dizer, que fiz fui eu. Não. Por quê? Porque o verbo está ligado a essa palavrinha aqui. Então você não consegue fazer esse movimento. Então, se estiver na dúvida, você faz o movimento, você vai perceber que blocos são esses que estão juntos. Tá? Tudo bem? O fomos nós quem fizemos. Quem fez? A melhor forma é sempre quem fez. O quem fez é fixo. Se você sempre colocar como quem esse verbo na terceira pessoa, você não vai errar, porque essa é a concordância gramatical. Existem autores que aceitam essa concordância com quem também com o que veio antes, como uma forma de enfatizar, tá? Mas isso não é a regra da concordância gramatical. Tudo bem? Bom, existe sujeito que é oração, gente? Sujeito oração. O que é um sujeito oracional? Não sei não.
Sabe não? É triste, né? Eu não faço ideia. Aí, viu? É triste. Deixa eu botar o HD aqui, porque isso já tá aqui. Ah, Fabiana, repete música para os meus ouvidos. Alto. De outra oração. Fala para todo mundo ouvir. Quando uma oração é sujeito de outra oração. Não é isso? Como é que é o nome de uma oração que é sujeito de outra oração? Oração, sujeito de outra oração. Quando uma oração é um objeto direto de outra oração, o nome dela é oração subordinada, objetiva direta. Quando uma oração é complemento nominal de outra oração, ela é uma oração completiva nominal. Quando uma oração é sujeito da outra, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vocês não sabem não, né? Vocês não aprenderam isso não, né? Nada disso. Eu tô aqui há não sei quantos meses só fazendo cena. Não ensinei nada, tá bom. Bom, eu acho, sinceramente, que essa é uma observação que as pessoas não erram essa concordância. Mas, de qualquer maneira, vale a pena a gente comentar. Então, se eu disser assim, ó. Decidiu ou decidiram-se que as novas regras já entrariam em vigor. Tem duas questões aí misturadas, de concordância. Uma envolve a partícula C e outra envolve a questão do sujeito oracional. Vamos ver? Qual é a oração principal? Decidiu ou decidiram-se, ainda não sei. Tá? Decidiu ou decidiram-se. Isso. Essa oração aqui, se eu troco por isso, ela prova. É uma oração subordinada substantiva. Aí eu tenho que saber que tipo de substantivo é. Quantos tipos mesmo são? Tem um monte. Um monte é só passado, são 6. 6. Um monte é coisa de quem não sabe, né? Um monte. 2, 3, 19, 48, um monte. Tá bom, Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Tá. Bom, como é que eu faço para descobrir? Ajoelho e rezo. Não é? Já que eu estou diante de oração, eu faço isso, né? Vou lá analisar a oração principal. Qual é o verbo da oração principal mesmo? Decidiu-se ou decidiram-se. Vai saber, né? Então tá bom. Esse verbo, para eu achar o sujeito, o que eu tenho que fazer, Nath? Tem que ver se o agente... Você sabe quem foi que decidiu? Não. Nem eu. Então eu tenho que fazer o quê? Ver a predicação do verbo. Muito bem. Tá. Quem decide... Bom, se o agente não está na cara e o verbo é transitivo direto, eu estou diante de voz passiva ou de sujeito indeterminado? Voz passiva. E na voz passiva, o sujeito é quem decide ou o que é decidido? E o que é decidido aqui? A oração inteira, ou seja, a oração inteira é o sujeito. O sujeito é uma oração, então ele é um sujeito oracional, que é a mesmíssima coisa que uma oração subjetiva. Gente, sujeito oracional e oração subjetiva são exatamente a mesma coisa. Se eu tiver que classificar a oração, ela é uma oração subjetiva. Se eu tiver que classificar o sujeito, ele é um sujeito oracional. Certo? Por quê? Porque a oração é sujeito. Ou seja, o sujeito é oracional e a oração é sujeito, subjetiva. Tá? Bom, quando o sujeito é oracional, como é que eu faço a concordância do verbo da oração principal? Sempre na terceira pessoa do singular.
Então, sempre que o meu sujeito for oracional, ou seja, que eu tiver uma oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo da minha oração principal tem que ficar na terceira pessoa do singular. Aí como é que cai em prova? Botam esse verbo aqui no plural por causa das novas regras aqui. E ainda te dizem que o verbo no plural concordando com o nome. Não, o verbo não tem que concordar com novas regras. Novas regras é sujeito de entraria. E quem é o sujeito que decidiu-se? A oração inteira. Se eu dissesse isso, eu diria decidiram-se isso ou decidiu-se isso? Decidiu-se. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou sempre pensar no isso como fator determinante da minha concordância. Tá? Então, se o sujeito for oracional, eu vou fazer a concordância com o verbo na terceira pessoa do singular. E se eu tivesse aqui, ó, assim, tratam-se de casos relevantes neste setor. Será que está certo ou errado essa concordância? Tá certo? Eu acho que tá certo. Tratam-se disso. Isso aqui é casos relevantes. Bom, vamos lá. Verbo concorda com quem mesmo, gente? Sujeito. E como é que eu faço para achar o sujeito desse tratam-se? O agente está na casa. O agente está na cara. Tá ou não? Não. Não. Então o que eu tenho que fazer? Atividade do verbo. E quem trata, trata De alguma coisa. de alguma coisa. O verbo é transitivo. Indireto. Se o verbo é transitivo indireto, eu tenho voz passiva ou eu tenho sujeito indeterminado? Determinado. Ou seja, eu concordo com esses casos relevantes aqui? Não. O sujeito é indeterminado. O verbo é transitivo e indireto, e isso aqui é o objeto. Indireto. O objeto indireto determina a concordância do verbo? Não. Ou seja, sempre que eu tiver partícula C indeterminadora do sujeito, o verbo também vai ter que ficar sempre na terceira pessoa do singular. Está errado, tratam-se. É trata-se. Certo? Da mesma maneira, precisa-se de ajudantes ou precisam-se de ajudantes? Precisa-se. Porque da mesma maneira, o que é que eu tenho aqui? Verbo. Sabe quem precisa? Então vou ver a predicação do verbo. Você precisa de alguma coisa. O verbo é transitivo, indireto eu tenho sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, eu concordo com esses ajudantes aqui? Não. O verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Eu já ouvi, né, eu vou tomar como ponto ali a frase. Trata-se casos relevantes. Aí o verbo tratar é transitivo direto. Direto. Porque tratar nesse sentido é cuida-se. Cuida-se. Né? É como se eu dissesse assim, quer ver? Ele tratou o filho com carinho. Certo? Existe essa possibilidade do verbo tratar como transitivo direto. E aí, quando eu digo tratam-se os filhos com carinho, e aí eu tenho uma voz passiva. Os filhos são tratados nesse sentido. Quer dizer, existe hoje um uso cada vez mais frequente do verbo tratar nessa acepção como transitivo direto. Tá? Isso é a língua é movimento. Mas nesse caso aqui, com essa preposição, não. Tá? Tudo bem? Bom, eu vou acabar a aula de hoje falando de uns casos de concordância assim, que eu não inventei. Então vocês não podem ter raiva de mim. Eu só estou dando recado. Tá? Que são casos de concordância. Tem também concordância com o verbo, eu acho que fácil. Soar e bater, indicando horas. Já viram? A gente usa dar também, né? Pessoas, já deu 10 horas? Em Cabo Ofício usa muito o verbo dar nesse sentido de horas, né? Tá errado, gente. Esses verbos têm que concordar com as horas. Então, soaram 10
10 horas. Já não se usa mais suar, mas suar era quando tinha aquele relógio na sala daquelas minhas tias, tinha aquele relógio, não sei que fim levou aquele relógio tão bonito. Se eu soubesse, eu já pegava pra mim. Eu não sei onde que tá aquilo. Mas a gente continua usando o dar, né? Tem gente que quando você tá com pressa, de vontade de ir embora de algum lugar, você diz assim, dá 10, mas não dá 9. Não dá isso, né? Bom, dão 10, mas não dão 9. A mesma coisa vai acontecer com o verbo ser, indicando horas, gente. É uma coisa louca, porque eu vejo a mesma pessoa que diz assim, já é 2 horas, diz já são meio-dia. Eu queria entender o que acontece na cabeça da pessoa. Meio-dia singular. Então não são meio-dia. É meio-dia. Ou são 12 horas. Ou são 12 horas. 2 horas, por sua vez, é plural. Então eu vou dizer são 2 horas e é meio-dia. Entendeu? O que as pessoas fazem é o contrário disso. A pessoa diz são meio-dia e é 2 horas. Eu não entendo por quê. É uma loucura. Então, sempre que vocês estiverem com esses verbos, dar, bater, soar, ser, nas indicações de horas, façam a concordância. Não é plural. Se a hora for plural, verbo no plural. Se a hora for singular, verbo no singular. Tá? Bom, e aí tem uma situação que esse pessoal que vai fazer prova aí para as Forças Armadas tem que ficar esperto, porque é o tipo de coisa que cai nessas provinhas assim, sabe? Então, se eu disser assim, ó. A professora deixou os alunos eu vou colocar aqui sair ou sair. E aqui vou colocar cantar ou cantarem. O que vocês acham? Saírem. Mas o sujeito de saírem é aluno, né, professor? O que acontece, gente? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nos 2 casos, eu tenho um verbo que é uma forma infinitiva. O cantar ou sair. Isso aqui é um infinitivo flexionado. Tá? Mas é um infinitivo. E antes desse infinitivo, vocês vão observar que nas 2 frases nós temos... Na primeira frase eu tenho um verbo que é chamado de verbo causativo. E aqui o verbo é sensitivo. Sempre que eu tiver verbo causativo, verbo sensitivo, mais um infinitivo, esse infinitivo não deve ser flexionado. Ele deve ficar no singular. O que é um verbo causativo? É um verbo que determina o outro. Quer dizer, esses alunos aqui só saíram porque a professora... Isso aqui é a causa do outro. E o que é sensitivo? É um verbo ligado aos sentidos. Ouvir, sentir, perceber. Certo? Então, esses verbos, quando eles são seguidos de um infinitivo, a regra clássica é aquela história, né? Hoje a gente já tem autores, porque, sinceramente, quando a gente diz a professora deixou os alunos sair... As pessoas até olham feio. Né? Eu posso falar para vocês uma coisa? Eu nem falo isso. Eu digo, o professor deixou que os alunos saíssem cedo. Que é para não ter o constrangimento. Porque, veja, se eu disser a professora deixou os alunos sair cedo, outro dia, eu acho que foi a Sandra Lemberg, no jornal Hoje, falou uma frase como essa. Não foi essa, mas uma frase assim. Aí eu estava almoçando, o Bernardo falou assim, tá errado isso, né, Patrícia? Eu falei, não, tá certo. Mas causa um desconforto para quem escuta, né? Como se tivesse um erro de concordância. Na revista Nova Escola, saiu assim, acho que era isso, como fazer alunas grávidas ficar na escola.
foi na capa da revista isso. Nossa, um monte de gente me pergunta, está errado isso, não tá? Não está errado. Por que não está errado? Porque eu tenho aqui um causativo. Fazer é a causa do ficar. E esse ficar aqui, então, deve ser mantido no singular. Mas eu acho que as pessoas, de maneira geral, prefeririam escutar ou ler como fazer alunas grávidas ficarem na escola, não é? Então, hoje em dia, já há até alguns gramáticos que aceitam essa flexão no plural, tá? Mas a regra do singular não deixou de existir. De tal maneira, o que eu vejo cair em prova, principalmente nessas provas que são mais normativas? Assinale a alternativa em que há erro na concordância verbal. Aí colocam lá como fazer alunas grávidas ficar na escola. Aí você já vai se atraca, está errado, é isso. Não está errado isso. Isso está certo. Tá? Então, se o primeiro verbo for causativo ou sensitivo, a manutenção do infinitivo é invariável, no singular está correta. Tudo bem? Tá? Então, se eu disser assim, né? Ela mandou os filhos cortar o cabelo ou cortarem o cabelo? Cortar, porque o mandar é causativo. Mas eu não fui por isso não. Porque você for bonito cabelo, é o cabelo. Não, mas os são filhos. Não, os filhos. Não, eu sei, entendi. Eu tô falando assim. Cada um tem o seu. Eu lembro da hora que você falou os cabelos ou o cabelo? O cabelo. Não, mas aí o cabelo é o objeto do cortar. Quem seria o sujeito de cortar seriam os filhos. Então eu acho que muita gente diria assim, ela mandou os filhos cortarem o cabelo. Os filhos cortaram. Né? É porque eu falei a história do o cabelo e os fios do cabelo, né? Conhecimento muito útil esse do cabelo e dos fios, né, gente? Tipo, da coisa assim que muda a vida da pessoa. Entenderam isso aqui? Certo? Alguma dúvida? Eles ouviram sensitivo? Ouviram. Cantar. Tem até, eu acho que uma musiquinha de carnaval. Deixa as águas rolar. As águas vão rolar, não tem isso? É do seu tempo. Então, o que acontece? Deixa as águas rolar, tá certo por quê? Porque o deixar é causativo. Entenderam? Bom. E não apaga. Não apaga, tá bom. Desculpa aí. Vou beber até uma água só por causa disso. Olha, 28 questões na prova, só isso. Mas eu estudo 30, menos, mas tá 28. Pelo menos a gente lembra que Posso apagar? pode. São só 8, tá difícil de acertar essas 8. Tá nada. Tem que começar a profetizar. Amém? Né? Mas o que Eu já tô contando o que reprova no concurso é português, tá sabia? entendendo? Tô O precisando. que mais reprova no concurso é português. Eu já tô contando com essas 8. Acertar as 8, né? Acertar as É 8. isso aí. Você vai fazer o diferencial, pô. Eu fiz uma estratégia, deixei português por último. Acho que é Primeiro pior. leva o específico, Vou fazer depois Eu primeiro. acho que é pior, ainda Deixa mais a minha eu prova que ver cai como 50 eu tava de achando específica que de direito. Beleza. Você tem que fazer o primeiro que vale mais, né? Acho Não que sei. eu acho que vou Fazer primeiro que é mais difícil. É português. Português. Pode ser. São 8 questões, tem que acertar isso. Muito. Negócio de gramática, coesão. Deixei por último, acertei 2. E aí, gente? As meninas parecem estar felizes, parecem estar infelizes, parecem estar infelizes ou parecem estar felizes? Parecem estar. Até Todos porque nós, eu acho, que optamos pela letra D como a alternativa que melhor soa aos nossos ouvidos. Certo? Ela está correta? Está correta. Mas tem outra correta. Está exatamente isso. Parece. Se a banca nos disser que as meninas parecem estarem felizes, é uma opção correta. Flexão. Isso está certo. Tá? Mas quem tem que trabalhar não é o primeiro. Então, só que o que acontece?
A explicação é a seguinte. Parecem estar é a lógica nossa, e tá certo também, tá? São duas opções corretas. Parecem. O que eu tenho que fazer? Um verbo, isso só funciona, essa regra, detalhe, tá? É pro verbo parecer seguido de infinitivo, tá? Então, parece ser, parece estar, parece sair, enfim, parece com infinitivo. Se o verbo parecer vier com infinitivo, um dos dois verbos, vai ter que fazer a concordância com o sujeito. Um dos dois. O que a gente usa? O que a gente usa é esse aqui. Por que a gente usa isso? Porque a gente segue a nossa lógica da locução verbal. E na locução verbal, já falei isso várias vezes, né? Quem é que trabalha, como na vida? O auxiliar. Né? O principal só manda. Não é isso? Então, se eu tenho ali uma locução verbal, o primeiro verbo, que é o auxiliar, é quem trabalha, é quem faz a concordância. E a gente segue o barco e tá ótimo. Então, isso aqui é uma alternativa correta. E por que essa aqui é correta também? Porque quando eu faço essa concordância aqui, eu não tenho locução verbal. Eu tenho um período composto. Eu tenho o seguinte período composto. Parece oração principal. Que as meninas estão felizes. Oração subordinada substantiva, subjetivo. Quem é? Como é que esse verbo aqui fica? Terceira pessoa do singular. Ok? Essa oração está desenvolvida. Lembra que na última aula nós vimos que existem orações desenvolvidas e reduzidas? Se eu tirar esse que, o que vai acontecer com esse verbo? Parece que as meninas estão felizes, é desenvolvida. Se eu tirar o que? Parece as meninas estarem felizes. É como se eu dissesse assim, as meninas estarem felizes, parece. Entenderam? Então, o que eu tenho aqui? Esse verbo, sendo o verbo da minha oração subordinada, fazendo a concordância, e esse verbo sendo o verbo da minha oração principal, e como o sujeito dele é o sujeito oracional, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, Sandro, quando eu faço essa opção aqui, que ninguém faz, vamos combinar, só vai aparecer na prova para te enganar, tá? Quando acontece isso aqui, na verdade, eu não estou fugindo da lógica da locução verbal. Eu estou diante de um período composto desarrumado. Tá? Mas é um período composto. E quando eu faço isso aqui? Quando eu faço isso aqui, eu tenho um período simples de locução verbal, seguindo o padrão normal, em que o primeiro verbo faz a flexão. Ou seja, para resumir, se aparecer verbo parecer com infinitivo, eu vou fazer a concordância corretamente de um verbo ou do outro. O que eu não posso? Não fazer de nenhum ou fazer dos dois. Isso eu não posso. Então, para que eu coloco esses casos? Para vocês começarem a dizer isso na rua? As meninas parecem estarem felizes? Claro que não. Para você, em uma situação de prova, em que você tenha que marcar a alternativa que contém erro, não sair mordendo a isca da banca. Porque quando a banca coloca uma coisa dessa aí, o que ela quer? Que você se atraque nessa alternativa como uma errada, certo? E nem perceba o outro erro, que de fato é erro e está escondido na questão. Já bota logo na primeira que você já coloca, vocês, nossa, que coisa horrorosa! Né? Eu vi na prova de RM2 da Marinha, a gente vai falar sobre isso no próximo assunto, que é concordância nominal, né? A casa estava todo suja. Era para marcar a alternativa que tinha erro de concordância nominal. E tinha a alternativa, a casa estava todo suja. E as pessoas, evidentemente, acharam que estava errado. Mas isso não está errado. Isso não está errado porque esse todo é um advérbio. É o único que flexiona. É o único advérbio que admite flexão. Segunda. Tá? Pode flexionar? Pode. Mas quer dizer que não pode manter? Não. A manutenção do advérbio invariável é correta também. Embora ninguém fale. Ué,
fala porque não quer. Se quiser, pode. Então, o que a banca maldosamente fez? Colocou isso lá, aí o candidato achou isso horroroso e marcou isso como errado. Isso não está errado. E o que estava efetivamente errado passou lá despercebido, né? Como acontece com um monte de gente por aí. Então, o errado passa despercebido, enquanto o que tadinho só parece errado, está pagando pato. Então, nesse caso, a letra D é correta. A letra D é correta e a letra C também é correta. Mas aí tem que marcar uma só. Não, aqui eu Aí vou tá marcar uma só. Eu tudo coloquei certo. só para vocês morderem. Né? Se você tiver numa situação de prova, você tem que saber que essas duas alternativas aqui são possíveis. E não existe mais certo ou menos certo. Existe a mais usual e a menos usual. Tá? Bom, o que vocês vão fazer? Rever. Então, olha só, coloquei várias coisas aqui, tá? Acho que eu expliquei todas elas. Se tiver alguma coisa aí que eu não tenha falado, não falei de sujeito com pessoas diferentes. Me lembro de falar isso na próxima aula. Estou vendo aqui que está no número 4, que é quando tem, por exemplo, tu e eu. Concordo no plural, nós, mas acho que vale a pena falar. E tem aí uma folhinha de exercício aí atrás, tá? Eu podia roubar, matar, destruir, mas eu estou só pedindo para vocês fazerem exercício com amor e carinho. Tá? Patrícia, eu esqueci de transferir com você, eu trouxe. Mas seu nome já está na expressão, você vê não? Mas já tá há muito tempo, não, mano. Tá, nome todo negativado já. Agora tem jeito. Então, ó, semana que vem, que dia semana que vem? 5.